Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias do período socrático, de Sócrates. Você vai falar sobre leituras filosóficas, sobre Sócrates, os jovens e seus adversários, sobre o período sistemático que sucede Sócrates, com Platão, em especial com Platão e Aristóteles. Sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar. Sem pensar, todos aceitam as coisas como nos dizem e nos fazem acreditar que são. Para os poderosos de Atenas, Sócrates tornara-se um perigo, pois fazia a juventude pensar. Por isso eles o acusaram de desrespeitar os deuses, corromper os jovens e violar as leis da cidade. Sócrates não se defendeu e foi condenado a tomar um veneno chamado cicuta. Por que Sócrates não se defendeu? Porque, dizia ele, se eu me defender estarei aceitando as acusações, e não as aceito. Se eu me defender, o que os juízes vão exigir de mim? Que eu pare de filosofar? Mas eu prefiro a morte a ter de renunciar à filosofia. Sócrates nunca escreveu o que sabemos de seu pensamento encontra-se nas obras de seus vários discípulos, entre os quais, em especial, Platão. Se reunimos o que esse filósofo escreveu sobre os sofistas e sobre Sócrates e também a exposição de suas próprias ideias, poderemos encontrar algumas características gerais do período socrático. A filosofia parte da confiança no ser humano como um ser racional, capaz de conhecer-se a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do ser humano, a filosofia considera que o pensamento deve oferecer a si mesmo caminhos, critérios e meios próprios para saber o que é verdadeiro e como alcançá-lo em tudo o que investigamos. A filosofia se apoia em métodos, em caminhos construídos rigorosos, que buscam rigor, que devem orientar o pensamento nas investigações. O que é o método? A palavra composta pelo prefixo grego met, em direção a, e da palavra grego odos, caminho, direção, o caminho que nos leva em direção a alguma coisa. Então, o método significa tomar o bom caminho ou o caminho correto para pensar. A filosofia se volta para as questões humanas no plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores. Por isso, há uma guinada do naturalismo pré-socrático para o antropocentrismo socrático, com os sofistas Sócrates e Platão. Então, ao buscar a definição das virtudes morais do indivíduo, das virtudes políticas do cidadão, a filosofia toma como objeto central a ética e a política, como devemos nos comportar e como devemos lidar com o poder. Cabe a ela encontrar a definição, o conceito e a essência dessas atitudes, para além da variedade das opiniões. Então, a filosofia se volta para as questões humanas, do plano da ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores. Sócrates e Platão introduzem a separação radical entre, de um lado, a opinião, a doxa, e as imagens das coisas, trazidas pelos órgãos dos sentidos, pelos atos, pelas tradições, pelos interesses, que são ilusórias, e, de outro lado, os conceitos ou as ideias acessíveis somente pela razão, pela inteligência. As ideias se referem à essência invisível e verdadeira das coisas, e só podem ser alcançadas pelo pensamento puro, que afasta os dados sensoriais, os hábitos, os preconceitos, as opiniões. Diferentemente dos sofistas, Sócrates e Platão veem as opiniões e as percepções sensoriais como fonte de erro, mentira e falsidade. Elas serviriam apenas para produzir argumentos de persuasão e não pensamentos verdadeiros. A reflexão e o trabalho do pensamento são tomados como uma purificação intelectual que permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. São essas ideias que, de maneira alegórica ou simbólica, encontramos no mito da caverna, que já apresentei em outros vídeos. Nele, Platão estabelece uma distinção decisiva para toda a história da filosofia e da ciência, a diferença entre o sensível, esse mundo no qual nós vivemos e percebemos com os nossos sentidos, e o inteligível, o mundo das ideias, das formas perfeitas de todas as coisas. Esse mundo sensível é uma cópia daquele mundo inteligível e perfeito. O sensível são as imagens das coisas que percebemos por meio da experiência sensorial dos órgãos dos sentidos e pela linguagem baseada nesses dados. Por se basear em como as coisas nos aparecem e nos parecem, o sensível não alcança a realidade ou a essência delas. As imagens sensíveis formam uma mera opinião adoxa, variável de pessoa para pessoa e de situação para situação. O inteligível é o conhecimento verdadeiro que alcança exclusivamente pelo pensamento. São as ideias imateriais de todos os seres ou as essências reais e verdadeiras das coisas. Para Platão, a filosofia é o esforço do pensamento para abandonar o sensível e passar ao inteligível, ao mundo das ideias, ao mundo das formas, ao mundo da perfeição. As culturas de Platão e Sócrates ladeiam a entrada da Academia de Atenas, que se encontrava em reforma em 2015. Vamos a leituras filosóficas, Sócrates, os jovens e seus adversários. Vós tendes conhecimento de que os jovens que dispõem de mais tempo que os outros, os filhos das famílias mais ricas, seguem-me de livre e espontânea vontade e se alegram em assistir a esta minha análise dos homens.
Inúmeras vezes procuram imitar-me e tentam, por sua própria conta, analisar alguma pessoa. Sem dúvida, deparam-se com numerosos homens que julgam saber alguma coisa e sabem pouco ou nada. Então, aqueles que são analisados por eles voltam-se contra mim e não contra quem os analisou, declarando que Sócrates é homem por demais infame e corruptor dos jovens. Se alguém indaga, afinal, o que faz e o que ensina este Sócrates para corromper os jovens? Nada, responde, porque o desconhece e, só para não mostrar que estão confusos, dizem as coisas que comumente são ditas contra todos os filósofos, além de afirmarem que ele especula sobre as coisas que se encontram no céu e as que ficam embaixo da terra, e que também ensina a não acreditar nos deuses e apresenta como melhores as piores razões. A verdade, porém, é que esses homens demonstraram ser pessoas que dão a impressão de saber tudo, porém, naturalmente, não querem dizer a verdade. Este é um motivo pelo qual, finalmente, Meleto, Ânito e Lico lançaram-se contra mim. Meleto, profundamente irado por causa dos antigos poetas. Ânito, por causa dos artesãos e dos políticos. Licon, por causa dos oradores. Contudo, como vos disse desde o início, seria de fato um verdadeiro milagre se eu tivesse a capacidade de arrancar-vos do coração esta calúnia que possui raízes tão firmes e profundas. Esta é, os cidadãos, a verdade, e eu a revelo por completo sem ocultar-vos nada, nem mesmo esquivando-me nela, embora saiba que sou odiado por muitos exatamente por isso. Também sou odiado por uma galera, e cada vez mais parece que está aumentando o ódio à minha figura, à minha pessoa. Sócrates, cabeça em mármore do século II, cópia de um original do século IV a.C. De acordo com o trecho, quem são os jovens que seguiam Sócrates? Eram jovens bastardos, cheios da grana, né? Porque isso provocaria incômodo em outras pessoas, porque ficavam chato igual Sócrates, perguntando as coisas para todo mundo, mostrando para as pessoas que elas não sabiam, que elas acreditavam que elas sabiam. Com base no que você leu neste capítulo anterior, né? Explica os motivos de cada um dos grupos defendidos por Meleto, Ânito e Licon para se opor a Sócrates. Cada um deles defendeu uma coisa diferente, né? Meleto, nos poetas, o Ânito, os artesãos e os políticos, e o Licon, os oradores. Período sistemático. Esse período tem como principal nome o filósofo Aristóteles de Estagira, que veio entre 384 e 322 a.C., discípulo de Platão. Passados quase 4 séculos de filosofia, Aristóteles propôs reunir todo o saber produzido e acumulado pelos gregos em todos os ramos do pensamento e da prática. Essa totalidade de saberes era considerada como sendo a filosofia. Esta, portanto, não é um saber específico sobre algum assunto, mas uma forma de conhecer todas as coisas, com procedimentos diferentes para cada setor de coisas. Além de a filosofia ser o conhecimento da totalidade dos conhecimentos e práticas humanas, ela também diferencia esses conhecimentos e os distribui numa escala que vai dos mais simples e inferiores aos mais complexos superiores. Essa classificação e distribuição dos conhecimentos fixou para o pensamento ocidental os campos de investigação da filosofia como totalidade do saber humano. Cada saber é uma disciplina que possui um campo próprio, um objeto específico, procedimentos específicos para sua aquisição e exposição, formas próprias de demonstração e prova. Cada campo de conhecimento ou cada disciplina é uma ciência, em grego episteme, e seu conjunto forma a filosofia. Antes que se constitua esse conjunto de fatores para um conhecimento, porém, Aristóteles afirma que é preciso conhecer os princípios das leis gerais que governam o próprio pensamento, independentemente do conteúdo que possa vir a ser pensado. O estudo dos princípios das formas do pensamento, sem preocupação com seu conteúdo, foi chamado por Aristóteles de analítica, mas, desde a Idade Média, passou a se chamar lógica. Aristóteles foi o criador da lógica como instrumento do conhecimento do saber. É a ciência do correto raciocinar, de como ele deve ser empregado em qualquer área do conhecimento humano. Lógico, não é uma ciência, mas um instrumento para se fazer ciência. Então, é isso aí. Espero que você tenha uma cópia manuscrita bizantina do órgão de Aristóteles, feita do século XIII. O órgão é a compilação de tratados do filósofo grego sobre a analítica, que receberia o nome de lógica na Idade Média. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta lá, vista, beijos e até a próxima.